Bom dia, expressionauta, tudo bom? Sou Carlos Krebs. Começa agora o Duplo Expresso desta sexta-feira, 31 de maio de 2019. Este, o seu programa diário de informação com análises políticas, comentários e entrevistas. Já temos finalmente aqui para conversar com a gente o Sama. Ele que é um artista visual, ativista política e vai voltar ao programa hoje, depois de uma pausa aí, viajou, né, pegou o navio e tal, falando das crises infinitas. Bom dia, Sama. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Saudações samânicas, olha aí, hoje eu trouxe até o meu amigo aqui palestino. É o seguinte, bom dia. Rômulus, olha, vocês não precisam continuar daqui a pouco não, porque meu tema tem tudo a ver com isso aí. Isso faz parte das crises infinitas, sempre tem uma crise na parada. E só para esclarecer, para não ter confusão, eu não fui dar volta de navio, não. Para mim, maio foi um mês assim muito intenso, está sendo, inclusive. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia, Rômulus. Bom dia, equipe Yorkshire, a rapaziada toda, expressonautas. O que aconteceu? Só para vocês entenderem. Eu me envolvi em 4 exposições esse mês. Uma individual minha, fiz a curadoria da individual da Lu. A minha era a Kill the President. Lembra que eu falei aqui? E tem uma agora em cartaz chamada Crises Infinitas que eu faço com a Lu, e ainda fiz uma intervenção no Open Box, no mural de 6 metros, no começo de maio, além de fazer a curadoria da exposição da Lu. Ou seja, é um mês atípico. É uma colheita da primavera, né, Sama? Aqui tá calorzinho. Passa o ano semeando e colhe na primavera. Perfeito. É verdade. Tanto que não teve nenhum material repetido, todas as exposições realizadas com material inédito, tá? Nenhuma obra se repete. E a polêmica do navio é o seguinte: naquela outra sexta que eu não pude estar aqui, que eu tive que sair cedo, Rômulus, para não ter a confusão, eu não fui dar uma volta de navio, não. Até dei uma voltinha. Mas é o seguinte, eu, a Lu e mais o pessoal da equipe, a gente está fazendo um documentário sobre um transatlântico produzido aqui em Portugal, que é um fato muito importante, porque o impacto neoliberal fez com que vários países, principalmente na periferia europeia, os chamados PIGs, encolhessem o seu esteio industrial. Então, a gente foi para Viana, onde tem os estaleiros aqui, e dentro de uma iniciativa aqui de um empresário nacional português, foi fabricado o primeiro transatlântico com tecnologia de quebra-gelo também, pode viajar pela Antártica e Antártida, pelo Ártico e pela Antártida, com uma capacidade muito legal, assim. Então, naquele dia eu tive que sair voado, porque ainda não inaugurou, mas era uma viagem de teste, que eu acho que o barco tem que ficar 76 horas, se eu não me engano, no mar, forçando o motor a toda força e tudo para ver se o negócio não vai colapsar na hora do vamos ver. Então, como a gente está fazendo um documentário da feitura desse navio, a gente teve que sair porque não espera, mas não era cruzeiro não, era trabalho, ok? Tá pensando o quê? Que o Sam aqui tá de férias fazendo cruzeiro na Europa. Mas, gente, vamos lá. Tô sabendo que o tempo aqui tá curto, hoje o negócio tá concorrido, Duplo Expresso é maior sucesso, o negócio tem que pegar 3 senhas, 5 carimbadas para poder falar aqui, então vamos lá. O Crises, gente, tem uma analogia direta com um evento dos quadrinhos nos anos 80, por isso que eu usei o nome, que é o Crise nas Infinitas Terras, tá? Do Jorge Pérez e do Marvel Wolfman. Que era o quê? O universo DC, que é o análogo, o concorrente da Marvel Comics, tinha uma míriade de possibilidades narrativas, porque desde a sua fundação ele ia comprando personagem ou tendo outros autores colaborando, e vários títulos com sucesso, entre eles a Mulher Maravilha, Batman, Super-Homem, às vezes alguns deles até com 2, 3 títulos, além de uma caralhada de outros personagens, Lanterna Verde e outros que eram organizados, aí sim, sem querer, querendo, eles começaram a organizar esse universo DC para não ter crise de choque narrativo de uma coisa contradizer a outra. Eles começaram a estabelecer esse universo em terras diferentes. Ou seja, seria já um conceito de ficção científica avançado, tá? Das múltiplas terras, de uma realidade de mundos dimensionais, onde nós teríamos universos muito parecidos com o nosso, similares, mas fala diferente. Tipo assim, é como se a gente estivesse aqui no Duplo Expresso
atrás do buraco negro tivesse um outro planeta Terra com um outro duplo expresso, com pequenas similaridades, mas com algumas diferenças, com discrepâncias das linhas espaço-temporais que faziam uma nova versão do nosso próprio duplo expresso lá. Uau! Só que imagina multiplicando isso por várias coisas. A analogia que eu faço dentro da exposição, que é o seguinte, o conceito da organização das crises infinitas do HQ, eu fiz uma associação mais ou menos com as crises infinitas do capital, tá? do capitalismo em si, desde a sua implementação e como ele se mantém, né? A gente pode pegar um paralelo aqui dizendo que essa redução, esse enxugamento do universo dos personagens de quadrinhos, nada mais é do que a grande medida de austeridade para o controle maior do seu próprio universo decorrente à administração dessa companhia. No caso, é a DC Comics. Mas tem paralelos com Marvel e no cinema, temos vários exemplos aí. Mas o importante citar dentro das crises do capitalismo, a gente tem um dispositivo muito similar no sentido de, para o capitalismo ser implementado, ele precisa, em algum momento, chegar numa situação de crise para justificar a sua continuidade. Daí aquela ilusão que, às vezes, eu sei que é uma discussão complexa, mas como o Romulo estava falando aqui, por isso que eu digo que tem a ver, eu já dei um exemplo. O capitalismo ele se organiza como um vírus inteligente, que ele pega aquilo que o está atacando, absorve aquilo, transforma numa defesa e devolve melhorado, né? Como se fosse um câncer inteligente, e além da metástase. Então, por exemplo, o Romulo estava falando aí, eu peguei um pouquinho da grande ascensão da direita aqui na Europa, focando em temas que ninguém vai discutir. Todo mundo gosta do planeta, todo mundo é verde, todo mundo que é progressista da esquerda vai se alinhar com um pensamento mais ecológico. Óbvio que vai. Da mesma maneira que todo mundo que é um pouco mais progressista vai alinhar com um pensamento pró-casamento gay, aborto, sei lá, final de vida assistido, isso. Dignidade dos imigrantes, Sama. Isso aí também, né, que tem que tratar dos direitos e tal. Pois lembra que eu falei aqui também do conceito da fronteira? Quando você está dentro da fronteira, você está dentro da concepção do império. Então, dentro da concepção do império, as regras valem para quem é cidadão do império. Para quem está além da fronteira, quem está além da border e vive na fronteira, está numa situação de subcategoria de subcidadania. Então, é interessante o cara receber aqui o imigrante, porque o imigrante vai fazer o serviço que ele não quer. Então, tem esse alinhamento. E, ao mesmo tempo, há, de fato, os atores do conservadorismo tradicional e tal, não estou negando que haja, tem todas essas forças. Mas o capital que manda no mundo hoje em dia, que é o capital da financista, o pessoal do clube do Bilderberg, aquela galerinha, um clube seleto, príncipes árabes, líderes de empresas e Rockefellers e tudo mais, essa galera, eles capitalizam em cima de tudo aquilo que, a princípio, se antagoniza com o capitalismo. Tipo assim, é contra a gente, então vamos transformar isso aqui numa mais-valia para nós mesmos mantermos a nossa dominação. Então, isso foi tido como várias... A gente tem o Thomas Hobbes aí com o Homem é o Lobo do Homem. Depois você tem até o que foi citado outro dia, eu vi o Quintas falando sobre a doutrina malthusiana, né, do Robert Malthus, que era um filósofo inglês de uma linhagem iluminista que tinha... muita gente ouve falar dele, mas não entende. É um camarada que já tinha um pensamento lá atrás, que hoje em dia é um pouco dos alicerces da lógica neoliberal, de controlar os recursos disponíveis no planeta, inclusive relacionando taxa de natalidade e colocando em pauta uma questão até de sacrifício de pessoas que não vão ter como dividir tão bem os recursos. A gente pode fazer uma analogia tanto com as guerras infinitas, as crises infinitas dos quadrinhos, quanto com o próprio agora o análogo aí da Marvel Comics com Thanos. Né? E com a realidade brasileira, que é a reforma da Previdência. Total. É a política, daí o nome, Thanos, Thanatos política ou necropolítica. Né? É uma política de eliminação sistemática dos mais frágeis da sociedade, sejam eles negros, pobres, e todas essas discussões, quando você tenta arregimentar a galera para fazer um ato numa chamada esquerda,
e às vezes a esquerda dentro de um motor progressista, o maior truque do diabo é dizer que ele não existe. Então, a gente não fala mais das questões fundamentais, que é a distribuição de renda e distribuição de recursos para todos, e sim direitos individuais. O nome já diz, se é individual, está separando. Quando você esquece a coletividade, você começa a focar nos problemas individuais. Mais uma vez eu falo aqui, não estou desmerecendo ninguém, saúdo todas as lutas aí, gay, negro, lésbica, simpatizante, maconheiro e o caralho. Gente, eu sou maior, eu não tenho nada contra nada. Só que quando você começa a colocar esses objetivos, lembra que eu falei aqui do Maio de 68, que na verdade tinha um efeito contra-revolucionário, né? Porque quando a porca apertou o rabo, quando teve lá Budapeste, depois a Primavera de Praga, a galera falou, pô, somos socialistas mesmos ou não? Peraí, eu sou socialista até a página 15, porque eu estudo na Sorbonne, eu moro em Paris, eu estou bem, então eu quero direito de não usar sutiã, eu quero ter direito de fumar meu baseado na praça, mas, porra, combater mesmo, assim, o pessoal que domina o capital e encarar aí, de repente, um alinhamento com o Pacto de Varsóvia. Então, o que acontece? Todas essas crises têm uma analogia com as crises infinitas do capital, que é uma premissa daquele sambista famoso alemão, que nem você, Krebs, Carlinho Marx. Lembra desse sambista? Pois é, o Carlinho Marx é um cara que já tinha falado disso, sobre as inconstâncias e dispositivos do próprio capital de manter um sistema de crise permanente. Porque não tem como você ficar enganando um cara tanto tempo. Ou tem. Até há. A condição de crise mantém a credulidade e uma união de corações e mentes a partir de um bem comum com medo de um mal maior. Só que isso não ataca, a priori, não ataca mesmo o coração dessa hidra de 9, 7 cabeças, sei lá. Então, é importante que, de fato, as pessoas entendam que não há mal você ter uma agenda progressista, mas ela, infelizmente, gente, é com o coração partido que eu falo isso, ela não gera resultado se você não combater as questões fundamentais, que é a distribuição de classe e, de fato, uma reforma socialista no mundo. Hoje em dia o pessoal tem medo de falar disso, porque, porra, lá vem o samba com essa merda. Não, mas é isso mesmo, gente. Não, porque há um trabalho constante de demonização do que, quando você começa a falar dos aspectos socialistas, comunismo, então até tipo pornográfico. Então, mas não, a solução só pode ser por aí, porque o capitalismo, ele não vai dar um tiro na própria cabeça. E eu já fiz essa metáfora aqui algumas vezes. Ele funciona de uma maneira assim, é como se fosse uma grande nuvem de gafanhoto, exterminando o trigo, tudo que é plantado no mundo. Ele sai de uma área que esgotou esse recurso e migra para outra. Para migrar para outra, ele tem que entrar e minar a soberania desse país que ele está entrando. Então, ele começa a se envolver dentro do sistema jurídico, começa a cooptar representantes do sistema político e cooptando corações e mentes para ter a validação disso de uma maneira em que o cara que olha aquilo fala, porra, é melhor. Tipo Netflix, né? Tem uma série Netflix agora que é uma ilha do Pacífico onde moram tipo uma coisa meio Jamaica, e aí lá tem uma cisão política, onde tem um pessoal mais socialista, que são os vermelhos, e uns caras super legais, que são os azuis. Ou seja, até nisso é muito sutil. Então, os vermelhos são radicais, né? Eles tentam fazer uma associação como se fosse uma doutrina quase, uma onda meio castrista, assim, e o pessoal tem medo disso. Cria-se um medo que não existe, que, na verdade, você acaba, sem querer, você acaba sendo um inocente útil, sendo usado para o capital que continua te oprimindo. Então, isso é fundamental para a gente entender as crises infinitas que nunca vão acabar. Bem, forte abraço. As crises são infinitas, como eu falei, e segura aí o cavalinho, porque é o seguinte, lembra que a gente teve toda aquela sequência de
quebra de 29, depois recuperação, doutrina Marshall, o caralho todo, e depois a gente teve começo dos anos 2000, Nasdaq, depois a gente teve, há mais ou menos 10 anos atrás, o crash imobiliário. E a Goldman Sachs, lembra disso? Sempre eles inventam uma para fazer um rateio geral e diz que eles vêm com a própria solução. Aí os liberais sempre condenam a questão da o capital não pode ser controlado pelo Estado, tem que ser, daí o nome liberal, né? Bababá, bababá. É sempre a mesma ladainha. E o que eu queria dizer aqui agora, que por uma coincidência maluca da vida, já vem outra agora, tá, gente? As crises não vão parar. A próxima está marcada para estourar mesmo em 2020. Por quê? Eles estão controlando tudo até a última ponta. Então, tem até uma volta meio saudosista, assim, no sentido de alguns mais keynesianos, outros que é prevendo como é que é o nome aquele metaleiro do século XVIII, lá, iluminista, pessoal do metal, Adam Smith, né? O Krebs conhece, o pessoal do metal ele conhece. Adam Smith previa a questão de regular a riqueza das nações a partir do seu lastro em metal precioso, né? Ouro, prata, era mais ouro até, né? E tem um grande plano, a bola da vez qual é, né? Além da agenda cultural, que envolve aí progressismos tipo verdes e tudo mais, você tem a bola da vez, que é a grande carta na manga do inimigo do capital, que é o quê? Os caras informatizaram tudo. Os caras estão dominando tudo. Quando você acorda, você vai dormir, você já está controlado. O que eles ainda não controlam? O que pode até gerar desconfiança? Papel moeda. Essa é a bola da vez da jogada da próxima crise do capital. Alegando um monte de... Eles vão ter 300 mil desculpas para dizer, mas a onda deles é a moeda única coordenada por uma organização tipo Fed, que emite papel moeda. Tem até rumores aí de uma possível dolarização da economia nos países periféricos, o que isso é muito grave, porque, como eu disse aqui, as crises infinitas pressupõem realidades diferentes, mesmo em mundos diferentes, mas a gente pode ver isso no sentido macro da ficção, ou não sei se é ficção, depois do buraco negro a gente não sabe o que vai ter lá, ou dentro de um aspecto micro. Exemplo, estou eu aqui em Portugal, estou achando que eu estou bem, tenho euros aqui, bababá. Eu viajo ali para Berna visitar o Rômulo, caralho, brother, acabou. O dinheiro que eu como aqui um McLanche, lá eu compro uma garrafa de água mineral. Então, é essa a noção que vocês têm que entender, né? Que é uma separação e uma multiplicidade de universos, não só... A gente usa a ficção como exemplo, mas, na verdade, ela já acontece dentro da gente. Por isso que eu queria até dar uma recomendação de um livro de ficção científica do China Mieville, que ele fala sobre... Vamos concluir aí, tá? Mas tem mais 2 minutos. Vamos encaminhando aí para a conclusão. Que é o quê? A gente pode pegar esse exemplo, por exemplo, em espaços como a Palestina, na faixa de Gaza, em Israel, né? Os assentamentos. A gente pode pegar isso dentro não só no Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, cidades partidas onde você tem uma realidade, um mundo que se abre para você, se você é de baixa renda, se você é excluído, mas você pode pegar isso no primeiro mundo também. Como eu falei aqui, a última vez que eu fui para Paris, eu entrei pelo aquele aeroporto de Bouvet, eu vi um maior favelão na periferia de Paris. Da mesma maneira que você tem South Central Los Angeles também, que é a maior barra pesada nos Estados Unidos, e um país muito afetado também pelo aspecto da pobreza. Apesar do que queiram ou não queiram, é horrível falar isso, mas o Trump está fazendo um ótimo trabalho para quem é americano. É uma merda. Mas a questão é essa. A realidade ela se divide muito a partir da ilusão que o capital cria para cada um. Ou seja, ela tira a possibilidade de você comungar um mundo comum e ela começa exclusiva. Como é que seria essa palavra? Ela começa a fazer uma categoria exclusivista para cada um ter o seu mundo. A gente tem um exemplo muito notório disso na brincadeira com os jogos virtuais, né? Second Life e tal, e os jogos aí de game que você também tem segregação de classe social dentro dos jogos. O cara tá jogando Fortnite, mas eu comprei um armamento melhor do que o do Krebs ali, eu vou dar um pau nele.
sacou? Por quê? Porque eu gastei, eu comprei essa merda. Então, o poder do capital, ele é estratificado, difícil de detectar, tem 300 mil fantasmas, 300 mil máscaras para camuflar e se parecer com uma causa, para montar em cima de uma causa progressista, seja ela... Agora a bola... Pô, gente, é tão maluco, o mundo tá tão doido, o Holmes, que se você pensar que uma das vozes de líderes mundiais mais progressistas do planeta é o líder da Igreja Católica, é muito esquisito, tem alguma coisa errada. Tá entendendo? Parece que é um mundo paralelo, mas não. O Papa, na verdade, acho que é a voz mais progressista no planeta nesse momento. Vai entender. Então é isso aí, gente. Considerações finais. Queria dizer aí que gostei muito lá, eu nunca tive com ele, mas eu gostei tanto do advogado que defende a questão da premissa que o Estado tem que usar a partir da legalidade, a ação, sou pró-direitos humanos, mas entendo também o lado do Rubem Gonzalez, né? O nome dele. O nome do advogado, como é que é? Esqueci o nome. Fernando Nogueira. Ótimo. Martim Júnior. Fantástico. Tanto ele quanto o Rubem. Então é isso aí, gente. É o meu recado, considerações finais. Tá tudo errado, mas não sou eu que sou culpado. Você pediu para nascer rico, bonito, inteligente, mas não foi realizado. Fica aí com a sua bunda sentada nesse quadrado, em vez de se unir com um coletivo e entrar numa empreitada com viés socializado. Não é culpa minha não, meu irmão. Vai lá, deixa de ser assim, meio torto, recalcado. Forte abraço, saudações samânicas, é sempre um prazer. Tamo junto. Valeu, Sama.